Eu cresci em um lar onde o profissionalismo era importante porque isso fazia com que você fosse respeitado, você fosse também bem credibilizado para as pessoas. Então eu cresci com aquela mentalidade, eu tenho que ser assim, tenho que fazer assim, mas havia em mim uma depressão, um vazio na minha alma, que eu não entendia nada. Eu até exteriormente poderia ter tudo, já estava a trabalhar, já tinha as coisas que talvez um jovem desejava ter, eu tinha. Mas ainda assim eu era triste, eu não entendia nada, eu perguntava o que é isso. E eu orava, rezava, né? Eu fazia os meus suretes, entre outros, ia na mesquita, fazia tudo que um muçulmano poderia fazer. Então, após isso, foi no momento de depressão que eu conheci a FJU, quando a minha irmã gêmea, ela viajou para o exterior. Aí caiu uma depressão em mim, uma depressão profunda que eu quis me matar, me suicidar. Porque eu disse, não, minha gêmea foi e agora já não tenho quase que nada aqui, então eu vou me suicidar. Após isso, eu conheci a FJU. Foi no momento em que eu pensei que fosse uma reunião de jovens, assim, normal, que nunca pensei que fosse uma reunião de igreja, porque eu sabia que eu não poderia entrar em nenhuma igreja porque eu era muçulmana e não, então era mesmo já proibido para mim. Então eu fui numa reunião de jovens, eu só via jovens, eu pensei que não era legal. Foi a minha primeira vez, foi muito incrível. Eu me lembro que fizemos uma dinâmica onde os jovens deveriam trazer muitas pessoas, né? Outrora não tinha aquela visão que era as almas, mas eu trouxe o maior número de pessoas naquela reunião. E foi bom, mas depois de eu entender que não era que não era um grupo de jovens assim, mas também tinha a ver com a igreja. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser aquilo? Vão me matar, meu Deus. E eu saí toda envergonhada. E eu me lembro quando eu vim no encontro jovem, que foi num sábado, eu vim tudo tapada para ninguém me ver. E eu quando saí de lá da reunião, saí totalmente escondida, com óculos e com os véus, porque eu tinha medo, porque ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus. Eu também tampouco conhecia Jesus de verdade, porque eu era uma pessoa que era totalmente ignorante. Foi então que me envolvendo realmente na FJU, que foi num dos encontros jovens no sábado, às 10 horas, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Hoje sou a dama de M nova. Com essa escolha que eu fiz, com essa mudança radical que eu fiz, meus familiares, alguns acabaram por me deixar. Eu pertencia à Associação dos Jovens Senegaleses aqui em Angola. Hoje já não pertenço por causa da religião ou por causa da escolha que eu fiz, da mudança que eu fiz, que é seguir o Senhor Jesus. E hoje, né, meus familiares me falam, eu sou a primeira pessoa na família, assim, do meu pai que é muçulmano, aliás, que é cristã, e tem sido uma luta, claro, não é fácil, principalmente para você que não tem nenhum rastro na tua família de cristãos e você agora é a primeira pessoa. Sou uma pessoa alegre, tenho paz, já não tenho medo da morte, porque até se eu morrer, né, graças a Deus eu vou ser promovida, porque eu tenho a certeza da minha salvação. E agora eu passo o mesmo espírito, a mesma paz que eu tenho para todos, né? Sejam eles muçulmanos, ou sejam eles angolanos, ou sejam eles de qualquer nacionalidade que forem. Eu tenho usado as minhas redes sociais, meu WhatsApp para evangelizar os meus conterrâneos, para evangelizar todos aqueles que estão ao meu redor. É uma alegria dizer que se você se envolve ou entrega a tua vida para Jesus, você se torna uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que muitas das vezes os teus caminhos estavam fechados, começam a se abrir por causa de uma escolha. Você escolheu seguir Jesus e por mais que teus familiares te deixam, falam mal de você, como você fica sozinha, né? Principalmente se você talvez vive de uma família que não tem origem cristã e você se torna a primeira pessoa no singular, então fica mais difícil. Mas eu estou assim na luta.
orando pelos meus familiares, sabendo que no momento certo eu creio que eles também vão entender e também vão aceitar o Senhor Jesus, porque tudo é a base de uma decisão. Porque se você não decidir querer mudar, então, desculpa lhe dizer, não vai ter uma mudança radical. Mas eu tive essa mudança radical porque eu vi o meu estado, depois de ver o meu estado, eu me arrependi e depois de me arrepender, eu tomei uma decisão que foi me batizar nas águas, deixar todo o meu passado para que esse passado não venha me subjugar.